Será Israel capaz de conduzir uma guerra total contra o movimento Hezbollah? Pergunta. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse ao canal de TV Channel 14 que Tel Aviv está pronto para transferir algumas forças para o norte para enfrentar o grupo de resistência libanês Hezbollah. Será Tel Aviv capaz de travar uma guerra em duas frentes? Pergunta. O exército israelense e os combatentes do Hezbollah têm efetuado ataques cada vez mais intensos através da fronteira sul do Líbano, desde o início do conflito de Israel em Gaza, lançado após o ataque do movimento Hamas em 7 de outubro de 2023. De uma perspectiva israelense, seria muito difícil imaginar uma guerra em duas frentes, mesmo sabendo que no gabinete de guerra israelense há muitos ministros dispostos a tentar abrir a segunda frente com o Hezbollah, disse Lorenzo Trombetta, acadêmico e analista baseado em Beirute, especializado no Oriente Médio. O Hezbollah tem repetidamente alertado que intensificará as ações militares, a menos que Israel pare de matar civis palestinos na faixa de Gaza. Na semana passada, o secretário-geral do Hezbollah, Seyed Hassan, disse que o movimento tem uma força militar de 100 mil homens capazes de realizar ações militares contra Israel em todos os três domínios, terra, mar e ar, acrescentando, no entanto, que não quer uma guerra total com o país hebreu e apelou a um cessar-fogo completo e permanente em Gaza. Embora admitindo que as capacidades militares de Israel são muito fortes e muito elevadas, Trombetta expressou dúvidas sobre as chances de Tel Aviv de ter sucesso em uma guerra contra Hezbollah. Tecnicamente falando, o Hezbollah tem drones e, principalmente, mostrou há pouco tempo, durante maio e junho, suas capacidades para lançar mísseis terra-ar que podem atingir ou combater. Não apenas drones israelenses, os Hermes 450 e Hermes 900, mas também caças israelenses, disse o especialista. Em segundo lugar, eles também mostraram nas últimas semanas a capacidade de atacar, de representar uma ameaça dentro dos territórios israelenses com drones armados, drones suicidas ou outras armas aéreas que romperam o sistema cúpula de ferro em mais de uma ocasião mesmo. Recentemente, continuou Trombetta. O Instituto Israelense da Universidade Weizmann para o contra-terrorismo assume que o Hezbollah poderia disparar até 3 mil mísseis por dia e sobrecarregar as defesas aéreas de Israel. Os pesquisadores alertaram que os ataques intensivos esgotariam os estoques israelenses de mísseis terra-ar em apenas alguns dias de combate, expondo o país a novos ataques de mísseis e drones do Hezbollah. Eles argumentam que Tel Aviv não está preparado para uma guerra total contra o movimento libanês. Devemos ter em conta também o fato de que, caso Israel lance uma guerra contra o Hezbollah no Líbano, é muito possível que o Irã e outros aliados na região ativem suas forças contra Israel e os interesses dos americanos na região, concluiu Trombetta. Facilitando o ataque a Sevastopol, os Estados Unidos escalam um conflito na Ucrânia para novo nível, avalia especialista. Um drone RK-4 Global Hawk dos Estados Unidos estava no espaço aéreo sobre o Mar Negro, a sudoeste da Crimeia, no momento do ataque das forças ucranianas à cidade de Sevastopol, com mísseis ataques dotados de munições e fragmentação. O envolvimento de Washington no ataque de mísseis ucranianos a Sevastopol é inegável, dado que foi efetuado com mísseis ataques fabricados nos Estados Unidos, programados por especialistas norte-americanos. Enquanto um drone de reconhecimento RK-4 Global Hawk estava operando perto da Crimeia naquele dia, disse ontem, 24 de setembro de 2024, a chancelaria russa. Os Estados Unidos são muito cúmplices nisso, diz Rasmussen, tenente-coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos e consultor de ações internacionais, comentando o ataque de mísseis na Ucrânia. Havia também munições de fragmentação novamente. Para a maioria dos países, isso não é admissível. O especialista disse que era altamente provável que o Global Hawk
estivesse fornecendo reconhecimento, informação, direcionamento e potencialmente informações de orientação para os próprios ATACMS. Os ATACMS precisam essencialmente coordenar com algo. Assim, tipicamente, muitas vezes as informações de drones ou satélites são usadas para ajudar a guiar o míssil até o alvo, explicou Rasmussen. O ATACMS é pré-programado até certo grau, mas para garantir que ele chegue ao seu destino, há certamente comunicação de algum tipo com o sistema de drone aéreo. O especialista presume que Washington tentará desvalorizar o recente massacre de civis em Sebastopol como dano colateral, mas o problema continua sendo que os Estados Unidos não apenas fornecem à Ucrânia armamento de longo alcance, mas estão realmente facilitando o seu uso. Os Estados Unidos elevaram o conflito na Ucrânia ao novo patamar ao facilitar o ataque terrorista a Sebastopol, disse Rasmussen. E o papel que estão desempenhando não é apenas autorizar o uso de armas de longo alcance, mas na prática facilitar a execução desses esforços de longo alcance na Rússia, advertindo que o ataque arrasta os Estados Unidos muito diretamente para a guerra. Rússia moderniza estação de inteligência radioeletrônica com visão de 360 graus. Cientistas do Instituto de Pesquisa Vector, que faz parte da cooperação estatal Rostec, estão modernizando a estação de inteligência radiotécnica POST-3M, que expandirá suas capacidades funcionais e a confiabilidade, informou o serviço de imprensa. Em resultado da modernização, serão ampliadas as capacidades funcionais e a confiabilidade dos aparelhos. Entre os alvos de monitoramento estão estações de radar dos aviões, helicópteros, drones, navios, bem como radares terrestres, vários propósitos implantados em postos de comando das tropas, em bases aéreas, locais de pouso, posição de lançamento e disparo, escreve relatório. A Rostec observa que a principal vantagem do posto 3M é uma visão panorâmica de 0 a 360 graus. O equipamento escaneia a assinatura do equipamento militar, analisa-o, determinando com precisão o tipo de meio emissor e a natureza de sua atividade. Os dados de inteligência radiotécnica permitem avisar com antecedência o comando sobre ameaças de segurança neutralizadas antecipadamente. A estação é completamente autônoma. Todo seu equipamento é colocado em um chassi e a tarefa de combate é realizada por uma tripulação de 2 pessoas por turno. Caça chinês J-20 pode se tornar ameaça real à frota de caças dos Estados Unidos, diz a revista americana. O caça chinês de quinta geração J-20 é mais rápido que o avião F-35 dos Estados Unidos, entretanto é inferior em termos de furtividade, relata a revista The Nation Interest, que comparou as características das aeronaves. Embora suas características exatas sejam secretas, o J-20 é alegadamente mais rápido que o F-35 dos Estados Unidos, mas tem uma seção transversal de radar maior, tornando-o mais detectável, diz o artigo. Acrescenta-se que os poucos dados de inteligência que foram confirmados em torno do programa do caça chinês sugerem que o J-20 pode realmente ameaçar a frota de jatos dos Estados Unidos. Além disso, os militares norte-americanos estão bastante seguros de que o caça chinês de quinta geração é capaz de engajamentos além do alcance visual, permitindo que a aeronave fixe o alvo dispare um míssil em direção a uma aeronave inimiga sem necessidade de duelo. No entanto, a revista escreve que os motores WS-15 dos caças J-20 estão pelo menos 10 anos atrás dos americanos. Anteriormente, a mídia chinesa relatou que os J-20 se destacam pela excelente manobrabilidade aviônica e sistema de rastreamento, capacitando a aeronave para missões de superioridade aérea. Ministério da Defesa russo. O Ocidente forneceu substâncias radioativas à Ucrânia para criar bomba suja. Os Estados Unidos estão desenvolvendo órgãos administrativos e técnicos adicionais para gerenciar a situação biológica no mundo, disse o tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas da Rússia, nesta terça-feira, 25 de 6 de 2024. Nesta terça-feira, o tenente-general russo Igor Kirillov declarou aos jornalistas que a tentativa dos Estados Unidos de desenvolver novos órgãos para gerenciar a situação biológica no mundo
visa deixar nas mãos de Washington a decisão de quem infere ou não as regras, ao mesmo tempo em que acoberta o seu movimento de material biológico de risco ao redor do mundo, como na Ucrânia, por exemplo. Para atingir estes objetivos, os Estados Unidos estão estabelecendo autoridades administrativas e técnicas adicionais, e os documentos de planejamento estratégico norte-americanos identificam a gestão do risco biológico como uma prioridade vital dos Estados Unidos, diz Kirillov aos jornalistas. Uma das áreas da atividade biológica militar de Washington é o controle global da situação biológica e a gestão da mesma, de acordo com seu próprio interesse. Disse o responsável, acrescentando que o Ministério da Defesa russo continua analisando esta atividade. A criação de um quadro técnico e jurídico adequado permite à administração dos Estados Unidos aumentar o seu potencial em várias regiões do mundo, sendo o exemplo mais marcante de colonização biológica militar a Ucrânia, acrescentou Kirillov. De acordo com Kirillov, a informação operacional disponível aponta que a importação de substâncias radioquímicas para a Ucrânia para uso posterior continua, transformando o país em um depósito de combustível nuclear radioativo e resíduos de indústrias químicas perigosas, acrescentou. O militar russo disse que o envio de produtos radioativos para a Ucrânia para a eliminação continua. Tem rotas que passam pela Polônia e pela Romênia, sendo estes envios supervisionados pelo chefe da administração presidencial ucraniana. Kirillov acrescentou ainda que tais substâncias poderiam ser usadas para criar uma bomba suja com a sua subsequente utilização ou ataque de bandeira falsa. Essas bombas substanciais podem ser usadas para criar a chamada bomba suja, com seu uso subsequente ataque de bandeira falsa, diz Kirillov em um briefing sobre as atividades biológicas militares dos Estados Unidos da Ucrânia, ao nomear novos indivíduos envolvidos no trabalho como componentes de armas de destruição em massa na Ucrânia, incluindo o médico sanitarista-chefe do país. Ainda de acordo com a autoridade russa, os Estados Unidos procuram criar uma ferramenta sob seu controle para investigar bioincidentes no mundo para que o Ocidente possa atribuir os responsáveis a seu critério. É óbvio que o Washington pretende criar sua própria ferramenta sob o seu controle para investigar surtos de doenças infecciosas e outras bioincidentes, diz Kirillov aos jornalistas. O papel dominante dos Estados Unidos nas atividades do mecanismo do secretário-geral da ONU permitirá aos países ocidentais atribuir culpas à sua descrição, como aconteceu na Organização pela Proibição de Armas Químicas, acrescentou o responsável. OTAN e Rússia estão à beira de uma escalada nuclear, pergunta. Analistas debatem. Gastos mundiais com armas nucleares estão em alta, com o aumento do potencial destrutivo de ogivas e novos sistemas de lançamento. O uso de armas dos Estados Unidos em ataque contra Sebastopol, com vítimas civis, eleva a possibilidade de escalada entre as grandes potências. Nesta segunda-feira, 24 de 6 de 2024, o governo russo assinou com a possibilidade de rever a sua doutrina de dissuasão nuclear para adequar as realidades modernas impostas pelo conflito ucraniano e a expansão da OTAN. De acordo com o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, a possibilidade de alterar o documento que estipula o processo de tomada de decisão sobre o uso de armas nucleares está em debate. O comentário foi feito após o chefe do Comitê de Defesa do Parlamento Russo, Andrei Kartapolov, defender uma revisão abrangente. O fato é que as discussões estão em andamento e a questão de alinhar a doutrina nuclear em geral com as realidades atuais está sendo trabalhada. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou sobre isso. Esse trabalho está em andamento. Até o momento não tenho mais nada a dizer, disse Peskov aos repórteres. A doutrina nuclear russa estipula os princípios básicos de sua política de dissuasão nuclear e o processo de tomada de decisão sobre o eventual uso dos arsenais russos. Defensiva, por natureza, a doutrina russa restringe o uso de armas nucleares a situações extremas, nas quais o país seria compelido a tomar essa drástica decisão. A Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares em resposta ao uso de armas nucleares e outros tipos de armas de destruição em massa contra ela ou seus aliados, bem como em caso de agressão contra a Rússia, com o uso de armas convencionais quando a própria existência do Estado estiver em perigo. Verso o documento estatal russo. A eventual alteração na doutrina nuclear da Rússia pode se fazer necessária frente à autorização dada Kiev pelas potências nucleares Estados Unidos e Reino Unido para a utilização de armamentos ocidentais contra alvos no território russo. Desde domingo 23 de 6 de 2024, um ataque contra a cidade de Sebastopol, na Crimeia,
utilizando mísseis norte-americanos ataques, deixou pelo menos 4 mortos, incluindo 2 crianças e mais de 150 feridos. Outras 4 crianças foram transportadas para um hospital pediátrico em Moscou e seguem em estado grave, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, 25 de 6 de 2024. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou a embaixadora dos Estados Unidos em Moscou, Lynn Trace, para expressar sua indignação com o uso irresponsável de armas norte-americanas em seu território e prometeu retaliação. Especialistas apontam que o conflito ucraniano se encontra em um momento crítico, no qual o potencial de escalada é real. Recentes dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo revelam um aumento generalizado nos gastos internacionais com armas nucleares nos últimos anos, adicionando mais um elemento temeroso ao já complicado ambiente internacional. Um dos estopins para a volta das armas nucleares à agenda internacional foi a decisão da administração Donald Trump nos Estados Unidos de antagonizar abertamente com países que consideram seus potenciais adversários geopolíticos, como a Rússia e a China, disse a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Yaires. Há uma grande clivagem, já que estamos em meio a uma disputa pela hegemonia mundial, gerada em grande parte pela ascensão da China. Em 2019, o então líder da Casa Branca, Donald Trump, aposta na divisão do mundo entre nós e eles e começa a preparar os Estados Unidos para esse embate. Disse Aires. Os Estados Unidos têm interesse em manter essa disputa na arena militar, afinal é um setor no qual os norte-americanos têm vantagem considerável. Segundo ela, países como a Rússia reagem a essa mudança, buscando reforçar sua capacidade dissuasória e sua influência internacional. A modernização dos arsenais nucleares e o aumento da sua capacidade técnica são um dos instrumentos para atingir esse objetivo. Por outro lado, os novos dados apontam para o foco nas armas nucleares estratégicas que têm capacidade de atingir alvos a grandes distâncias. E no caso da Rússia, os Estados Unidos provocam a destruição mútua, apontou Aires. Mas o investimento em armas nucleares táticas, aquelas que podem ser usadas para destruição pontual de alvos militares, não cresceu tanto. Então vemos que há um investimento por parte das potências na sua capacidade de dissuasão. A capacidade dissuasória é a principal função das armas nucleares, que não são construídas para serem, de fato, utilizadas no campo de batalha. Até o momento, não há possibilidade do uso limitado de armas nucleares. Isto é, garantindo efeito destrutivo de pequena ou média escala. Em condições normais, as armas nucleares são usadas como efeito dissuasório, disse o mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Pedro Mendes Martins. A única vez que elas foram usadas foi em 1945 em Hiroshima e Nagasaki, e depois nunca mais. Isso mostra que as armas nucleares foram projetadas para que os países não as utilizem. O aumento nos investimentos com arsenais nucleares pelas principais potências nucleares, com destaque para os Estados Unidos e Rússia, se dá pela necessidade de renovação de ogivas antigas e otimização dos seus custos de manutenção. Já existia a tendência de aumento no investimento em modernização de arsenais nucleares por um motivo muito simples. Ogivas nucleares têm prazo de validade e muitas ogivas da época da Guerra Fria precisam ser renovadas por motivos técnicos, revelou Martins. Segundo ele, um olhar atento aos dados públicos sobre os principais arsenais nucleares do mundo revela que há uma redução dos arsenais nucleares de Rússia e Estados Unidos, justamente por eles estarem trocando ogivas antigas por novas mais potentes. A tendência de reciclar a capacidade nuclear de longo prazo. Afinal, manter um ogiva nuclear é muito caro e demanda a mobilização de milhares de pessoas. Então, a redução quantitativa do arsenal com a manutenção ou aumento do seu poder interessa às grandes potências, explicou Martins. É possível reduzir o custo econômico de manutenção, mas com uma capacidade destrutiva muito maior. A aceleração do ritmo dessa modernização nuclear chama mais atenção dos analistas atualmente em função do contexto político muito mais grave em que estamos com uma guerra interestatal na Europa e outros conflitos de alta intensidade. A renovação dos arsenais também consolida a tendência de investir em veículos de lançamento que garantam a capacidade de retaliação nuclear, em especial submarinos nucleares armados, apontou o mestre em Ciências Militares.
É importante notar o aumento da relevância das armas nucleares instaladas em mísseis balísticos lançados a partir de submarinos. A presença dessas ogivas em submarinos que percorrem o planeta Terra 24 horas por dia é o que atualmente garante a dissuasão nuclear das grandes potências, asseverou Martins. Outras tradicionais bases de lançamento de armas nucleares são os silos terrestres, os aviões, bombardeiros estratégicos. No entanto, as infraestruturas necessárias para operar essas bases de lançamento são de larga escala e, portanto, facilmente detectáveis. A construção de silos para a instalação de armas nucleares atualmente é facilmente identificada por satélites. Já no caso da crise dos mísseis em Cuba, um avião B-52 americano foi capaz de perceber a construção de um silo, explicou Martins. Já o lançamento por aviões bombardeiros estratégicos também tem problemas por serem aeronaves de grande porte, as quais todos sabem onde ficam estacionadas. Portanto, as armas nucleares instaladas em silos e bombardeiros estratégicos são os alvos prioritários de um primeiro ataque nuclear e podem ficar inutilizados em questão de minutos. Para garantir a retaliação nuclear é necessário ter uma frota de submarinos prontos para responder a uma agressão. A dissuasão fica garantida se o país possui submarinos nuclearmente armados, capazes de realizar um ataque retaliatório a qualquer momento, disse Martins. Mas não é fácil nem barato manter submarinos nuclearmente armados com ogivas em alerta, operando constantemente. Por isso, poucos países mantêm essa capacidade. O especialista acredita que, apesar do perigo, Rússia e Estados Unidos ainda têm capacidade de negociar e impedir uma escala nuclear. No contexto do conflito ucraniano, para ele a comunidade internacional tem base legal e política para retomar os acordos de controle de armamentos e restringir o uso desses arsenais. Nesta terça-feira, 25 de 2024, a candidata ao Senado dos Estados Unidos por Nova York, Dianne Saire, defendeu a retomada de negociações nucleares entre Washington e Moscou. Sarah disse que o diálogo na esfera nuclear é necessário e consiste em uma responsabilidade perante o mundo. Para ela, os Estados Unidos devem investir na cooperação científica com a Rússia e deixar para trás a retórica e a prática da guerra. A Alemanha aposta em armas híbridas para disfarçar a sua incapacidade de continuar a armar a Ucrânia. Segundo a mídia alemã, a Ucrânia está perto de receber tanques Frankenstein alemães. As armas seriam armas híbridas, apresentando elementos de diferentes sistemas operacionais. Por um lado, a medida mostra como Berlim continua empenhado em apoiar o regime de Kiev, apesar de todas as perdas. Por outro lado, mostra como a indústria de defesa alemã é capaz de satisfazer as exigências militares ucranianas. Espera-se que a empresa militar alemã Rheinmetall forneça em breve a Kiev sistemas de defesa aérea capazes de abater drones e mísseis russos. Esses sistemas, porém, não estão sendo fabricados de forma convencional, seguindo modelos existentes de equipamentos militares. Em vez disso, peças de diferentes armas estão sendo usadas para formar uma espécie de sistema híbrido, apelidado de tanque Frankenstein. De acordo com informações preliminares, a nova arma está sendo desenvolvida com elementos de sistemas antiaéreos Skyranger, acrescentando cascos dos tanques Leopard 1 da época da Guerra Fria. Além disso, acredito que o tanque Frankenstein será capaz de atingir alvos de curto alcance, tendo como foco principal bater drones e mísseis inimigos. Ainda existem muitos tanques de batalha Leopard 1, em cujo chassis poderia colocar a torre Skyranger com a metralhadora de 35mm. Os sistemas de defesa aérea terrestre altamente móveis, modulares e escaláveis estão a tornar-se cada vez mais importantes à medida que as forças da OTAN se voltam a concentrar na defesa nacional, disse a Rheinmetall em comunicado à imprensa.
Ainda não foi dada a data precisa para que ele recebeu o equipamento, mas acredito que as operações para desenvolver as armas estejam a decorrer nas recentemente anunciadas instalações secretas da Rheinmetall no oeste da Ucrânia. Dadas as dificuldades logísticas de envio de armas para a Ucrânia e a elevada quantidade de equipamentos danificados no campo de batalha, a empresa alemã decidiu começar a operar dentro da própria Ucrânia, concentrando-se principalmente na reparação de armas atingidas pelas forças russas. Até o momento, pelo menos 100 tanques alemães Leopard 1 foram entregues à Ucrânia. Muitos deles, se não a maioria, foram rapidamente destruídos pelas forças russas que mantêm o controle do espaço aéreo sobre a maior parte do campo de batalha. Utilizando drones de baixo custo, Moscou conseguiu infligir danos irreversíveis às principais armas ocidentais da Ucrânia. Com elevados custos de fábrica e manutenção, equipamentos como o Leopard e outros tanques da OTAN revelaram-se inúteis na zona de conflito de alta intensidade. É claro que a propaganda ocidental tentará relatar a notícia do tanque Frankenstein como algo positivo para a Ucrânia. Segundo jornais ocidentais, Kiev está recebendo equipamentos avançados e modernos capazes de danificar as forças russas e promover os avanços ucranianos no campo de batalha, mas isso é uma mentira infundada. Na prática, a medida alemã deve-se a dois fatores específicos: a incapacidade da Alemanha de continuar a produzir novos equipamentos e a desconfiança do país em fornecer ao regime de Kiev armas recentes e tecnologicamente avançadas. Num grave processo de desindustrialização devido à crise energética, a Alemanha enfrenta dificuldades para manter a sua produção militar em níveis normais. O conflito atual exige uma produção militar elevada e constante, uma vez que a Ucrânia perde centenas de equipamentos todos os dias. Portanto, em vez de fabricar novas armas, a Alemanha está a concentrar-se em estratégias alternativas, como a reparação de armas danificadas e a produção de equipamento híbrido a partir de peças de armas antigas. Na mesma linha, Kiev tem colocado forte pressão sobre a Alemanha e outros países da OTAN para fornecerem armas mais modernas, com elevada capacidade destrutiva e tecnológica avançada. Berlim, no entanto, não parece confiante no regime de Kiev e tem diversas objeções ao envio de equipamentos tecnologicamente avançados. Além de enviar armas mais antigas, principalmente da época da Guerra Fria, Berlim sabota frequentemente equipamento militar enviado para ajudar a Ucrânia, reduzindo a sua capacidade tecnológica para evitar que as forças ucranianas roubem software. Dado que Kiev continua insistindo no envio de novos materiais, na criação de armas híbridas, misturando equipamentos antigos e novos, parece uma alternativa para a Alemanha agradar a Ucrânia sem lhe dar tecnologia militar relevante. No final, o que a Alemanha pretende com esses tanques Frankenstein é encontrar uma forma barata e segura de continuar a ajudar a Ucrânia, mesmo face às graves perdas que sofreu recentemente no campo de batalha. Mais do que um bom gesto de apoio a Kiev, a medida parece um ato de desespero que se tornará cada vez mais frequente, dado que o exército ucraniano está à beira do colapso e os países europeus continuam empenhados em enviar armas sistematicamente, independentemente da situação real no campo de batalha. Três oficinas recebem atualizações em fabricantes de bombardeiros russos. A única empresa russa que produz bombardeiros Tu-160M concluiu atualizações em 3 oficinas, anunciou em 24 de junho. A United Aircraft Corporation, proprietária da Tupolev e da Kazan Aerocraft Plant, diz que foram feitas atualizações no centro de pré-produção, montagem mecânica e teste de voo. A fábrica de aeronaves da Kazan é a única organização da Rússia que produz bombardeiros Tu-160M. Também atualiza os bombardeiros Tu-22M3 e Tu-160. A Organização Militar Industrial KASGAP serviu como líder de projeto e construção para modernizações das instalações, como parte de um programa estatal para desenvolver ainda mais a indústria de defesa nacional. A KASGAP tem realizado desde 2016 trabalhos avaliados em cerca de 300 mil milhões de rublos para modernizar 10 instalações de Kazan, que representa aproximadamente 3/4 das oficinas da fábrica.
O esforço de modernização deveria ser concluído em 2020, mas a Casgap sofreu atraso em meio a várias dezenas de processos criminais movidos contra os subcontratos de Kazan, que foram acusados de fraude, peculato. O valor do pagamento pela obra não foi modificado, cabendo aos subcontratados o autofinanciamento do restante da obra. Sob o contrato de 2018, o Ministério da Defesa deve receber 10 novos bombardeiros Tu-160M até 2027. Até agora recebeu 3. Em 2019, devido a problemas financeiros, a Casgap foi vendida para a Rudig Tecnodinâmica, que faz parte do conglomerado de defesa russo Rostec. Seguiram-se trabalhos de modernização da fábrica. Até o momento, 9 instalações, incluindo oficinas de montagem final e de agregados, receberam certificado de conformidade de licença para comissionamento. De acordo com a United Aircraft Corporation, as obras relacionadas à produção e tratamento térmico e revestimento estão 86% concluídas. A expectativa é que todo o trabalho de modernização encomendado da fábrica de aeronaves de Kazan seja feito ainda este ano. Enquanto isso, o novo projeto de atualização, no valor de mais de 90 bilhões de rublos, deverá começar a beneficiar a construção em série da aeronave civil Tu-214. A Rússia está atualmente a participar numa invasão de grande escala da Ucrânia e tem utilizado a sua frota de bombardeiros para atacar áreas civis e infraestruturas críticas. Rússia, militares ucranianos perdem mais de 830 militares e armas da OTAN na República de Donetsk. Militares russos do agrupamento de tropas Ying-Su infligiram a derrota ao contingente e equipamento militar de 3 brigadas ucranianas na área de Konstantinovka e Kuraky-Rovo. Na República Popular de Donetsk, as perdas do adversário foram de até 830 soldados, relatou o Ministério da Defesa da Rússia. Em termos de equipamento militar, o exército de Kiev perdeu 2 obuseiros M777, um obuseiro M198 e um canhão M119, tudo de produção dos Estados Unidos, bem como uma estação de guerra eletrônica, entre outros equipamentos. Na área de responsabilidade do agrupamento de tropas Seversk Norte, a Ucrânia perdeu até 235 combatentes, um obuseiro M777, 2 obuseiros D-20 e um D-30, relata o comunicado de terça-feira, 25 de 6 de 2024. Por sua vez, os meios de defesa antiaérea da Rússia derrubaram no último dia 79 drones ucranianos e 4 projetos do sistema de foguetes HIMARS de produção estadunidense. Unidades do agrupamento de tropa 13 Centro tomaram posições mais vantajosas, atingindo brigadas ucranianas nas áreas de Toretsk e Mikhailovka. Na República Popular de Donetsk, o adversário perdeu até 560 combatentes, 3 peças de artilharia M777 dos Estados Unidos, 3 obuseiros D-30 e outros equipamentos. O Ministério detalha que unidades do agrupamento de tropas Zapad Oeste tomaram linha de posições mais vantajosas. As forças ucranianas perderam até 445 soldados, 2 veículos blindados, um obuseiro M198, uma unidade de artilharia 2S1 Gvozdika, um canhão 119 e um depósito de munições, detalhou a entidade militar russa. No total, desde o início da operação militar especial, as forças russas destruíram 603 aviões adversários, 276 helicópteros, 26.566 veículos aéreos não tripulados, 533 sistemas de defesa antiaérea, 16.423 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.348 lançadores multifoguetes, 10.856 peças de artilharia de campanha e morteiros e 22.924 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia.